Olá, tudo certinho? Hoje nós vamos falar sobre um assunto bem interessante que é alcance resultados no seu negócio com planejamento estratégico. Quando a gente fala em gerenciar uma empresa de forma consciente, só a experiência ou a intuição não dão conta do recado. Não que não seja importante a intuição. Elas ajudam, claro, mas não sustentam a gestão sozinhas. O que sustenta mesmo é o que a gente chama de método e, principalmente, informação confiável. Na gestão, existe um conceito que é praticamente a regra do jogo: tomada de decisão baseada em evidências, fatos. Na prática, isso significa o quê? Que toda decisão, seja ela operacional, tática ou estratégica, precisa estar apoiada em dados. Porque sem dados, o gestor anda no escuro. Com dados, ele tem clareza, direção, precisão. Nenhuma empresa prospera quando o dono não enxerga o caminho que está seguindo. Quando a gente fala de gestão, nós estamos falando só de números, nós estamos falando de consciência estratégica, pensar estrategicamente. E aí vem sempre a pergunta: por que é tão importante medir? Pensa num avião, um pequeno avião, tem uma bússola, sabe como a empresa sabe aonde quer chegar. Mas ele não olha para indicadores, não tem referências, ele pode estar voando assim, ó, terminar o combustível antes de chegar no aeroporto desejado. Com indicadores, ele tem que acompanhar, ele acompanha altitude, velocidade. O que acontece na empresa? Sem indicadores, você não sabe se de repente está crescendo ou apenas só movimentando, girando o caixa, se realmente os clientes estão satisfeitos ou apenas comprando por falta de opção. Medir é transformar a percepção em fato, gente. E os fatos são, e são mesmo, matéria-prima para boas decisões. Os indicadores são, na prática, um painel de controle da empresa, nós costumamos chamar de dashboard. E aí vem a pergunta: o que eu tenho que medir? Né? Primeiro, não adianta medir tudo. Isso gera uma confusão. E o que importa é medir o que realmente faz a diferença para o seu modelo de negócio. Toda empresa precisa de um sistema de indicadores simples, mas que a gente chama de painel, né, de indicadores que possam traduzir o que está acontecendo de uma forma simples e organizada. Indicadores financeiros, que normalmente são os primeiros, né, que você mede faturamento, mas você tem que também identificar margem de contribuição, por exemplo. Então é muito importante definição desses indicadores e que seja simples. Quando você define e acompanha esses indicadores, algo muito importante acontece. Você deixa de reagir aos problemas e passa a antecipar. A estratégia deixa de ser um discurso bonito apenas. Agora, medir não só medir não resolve, é preciso interpretar. O indicador isolado não conta a história inteira. A gestão precisa olhar tendências, comparar períodos, sazonalidades. Ele precisa, o empreendedor, de repente fazer questionamentos como: o que está acontecendo? Por que isso está acontecendo? E esses números estão me dizendo o quê? O que eu preciso ajustar? Quando o empreendedor, o gestor domina esses indicadores, ele deixa de ser reativo e passa a ser proativo. Isso que a gente chama de gestão profissional, pensar e agir estrategicamente. Quando você define o que medir e acompanhar, com disciplina, a gestão muda de nível. Você sai daquele escuro e passa a caminhar com clareza, consciência e direção. E é exatamente isso que é a diferença de empresas que sobrevivem daquelas que crescem e daquelas que se tornam referência. Gestão é ciência, estratégia é direção, indicadores é um mapa. E quando você domina esse mapa, sua empresa não apenas cresce e evolui, se torna mais competitiva, previsível e sustentável. Esse é o caminho da gestão profissional, esse é o caminho que leva você
ao sucesso. Acesse nosso site e descubra livros e serviços estratégicos que vão turbinar os resultados da sua empresa. www.meuconsultor.com.br